Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema que aparece nesta primeira publicação que eu trago para discussão. Normalmente eu falo matéria, mas isso aqui é uma publicação de um centro de pesquisa que fica na Alemanha, que é o Statista, que apresenta aí um panorama sobre como está a questão da militarização do Ártico pela OTAN e pela Rússia. E existe uma grande preocupação da OTAN em torno dessa questão. Por quê? Porque a Rússia tem ampla vantagem se comparado à presença militar da OTAN, até por questão de necessidade, por causa da sua posição geográfica, conforme a gente vai discutir daqui a pouco aqui. Mas esse é um tema que preocupa a OTAN. Eu tenho discutido ele aqui nos últimos anos. Faz bastante tempo que a gente discute essa questão aqui. E a gente vê que essa preocupação está expressa, inclusive, nas falas do novo presidente dos Estados Unidos, que é o Trump. De várias falas polêmicas que ele fez, que não são apenas falas, são projetos que ele está externando, ele está apresentando objetivos e está acostumando a opinião internacional a isso. E ele apresenta de maneira polêmica, como costuma ser a forma dele apresentar as questões. De várias falas polêmicas que ele fez, que são projetos também polêmicos, 2 deles dizem respeito a essa questão do Ártico, pelo menos que eu me lembre de cabeça. Um deles é a questão de uma espécie de anexação do Canadá, que ele apresenta ali como um convite para o Canadá se tornar mais um dos Estados Unidos. Ele coloca daquela maneira, mas ele está falando ali de algo que preocupa o projeto estratégico dos Estados Unidos e diz respeito, sim, ao aumento da presença dos Estados Unidos no Ártico, utilizando o Canadá como um prolongamento. Então ele está colocando do jeito dele, mas ele está falando disso. Dentre outros motivos, claro, mas um dos motivos é a questão do Ártico. Um outro ponto que ele coloca também, e isso aqui eu também já discuti com vocês, é a questão da Groenlândia. Aí ele fala abertamente sobre pegar a Groenlândia ou comprar a Groenlândia, sempre dá a entender que a Groenlândia tem que ser parte dos Estados Unidos, que também tem a ver com a questão do Ártico. Essa questão da Groenlândia ele já desenvolveu um pouco melhor, ou ele desenvolveu um pouco mais, melhor não é a palavra mais adequada. Ele desenvolveu um pouco mais a ideia quando ele falou que a Groenlândia é importante por causa do monitoramento, porque tem muitos navios russos e chineses por ali. Então ele colocou essa preocupação com rotas no Ártico. Hoje eu trouxe aquele mapa que eu sempre falo, que normalmente eu esqueço, que é aquele mapa com a avisada a partir do Polo Norte, que permite que a gente veja direitinho esse aspecto aí dessa disputa no Ártico. E inclusive foi um mapa publicado por que foi apresentado nessa publicação aqui do Statista, inclusive, né? Então a questão do Ártico é uma questão central. É uma questão central que preocupa a OTAN por causa, primeiro, da ampla vantagem que a Rússia tem, né? Ela supera, como eu coloquei no título aí, a OTAN nesse fronte que é cada vez mais tenso. E também porque a Rússia investe cada vez mais no desenvolvimento de equipamentos e de táticas para operar nesse ambiente, né? Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Conselho do Ártico, que tem por objetivo, quem quiser saber um pouco mais, pesquise aí Conselho do Ártico, vai encontrar as funções que ele tem. O Conselho do Ártico foi esvaziado, pois OTAN e Rússia não dialogam. A função do Conselho do Ártico é debater questões ligadas ao Ártico por países que estão nessa área do planeta, para que desenvolvimentos conjuntos possam avançar, para que não exista o crescimento de tensão e disputa nessa área do planeta. Mas como o ambiente global é cada vez mais tenso, e inclusive a OTAN está numa guerra contra a Rússia na Ucrânia, não é possível manter diálogos no Conselho do Ártico. Então esses diálogos aí, eles tornam-se difíceis e cada vez mais difíceis, para não dizer que a gente caminha para um ambiente no qual esses diálogos são impossíveis. Por quê? Porque há uma mudança de institucionalidade, porque ambientes nos quais Rússia, China, de um lado, Irã
e do outro as forças da OTAN, esses ambientes de diálogo coletivo, internacional, de diálogo, esses organismos globais de diálogo que colocam partes discordantes com projetos discordantes na mesa para conversar, são projetos cada vez mais fadados ao fracasso. Por quê? Porque o ambiente global de correlação de forças aponta para isso. Quanto mais o ambiente torna-se tenso nas relações geopolíticas, mais a institucionalidade internacional ela vai se transformando. Tanto é que o que a gente percebe? Os debates da ONU, que sempre foram difíceis e muitas vezes não levavam a lugar nenhum, levam a cada vez a desfechos mais improdutivos, a ponto da ONU estar sendo amplamente criticada porque não se chega a lugar nenhum ali, mais do que sempre foi. Fala-se do G20. Reuniões do G20 é algo cada vez mais tenso. Por quê? Porque se a Rússia vai estar no mesmo ambiente que representantes da OTAN, a coisa já fica muito tensa. Então, o mundo caminha para um cenário no qual há uma impossibilidade de diálogo, porque as partes estão caminhando para uma guerra. Não estou dizendo que ela vai acontecer, mas o ambiente amanhã será mais tenso do que hoje, e hoje é mais tenso do que ontem. Por quê? Porque há uma escalada de tensão, tanto pelo projeto da OTAN contra a Rússia, quanto em relação à China. Sanções, boicotes, quebras de cadeias de suprimentos, relações comerciais que vão se desfazendo. Então não há mais aquela perspectiva, pelo menos naqueles moldes, do mundo globalizado. Então há um processo de desglobalização ou de reglobalização sob outras normas. Mas o fato é que há um redesenho das relações internacionais e justamente por isso as instituições estão sendo redesenhadas também. Toda institucionalidade acompanha um certo conjunto de relações de força. Não é o contrário, não é a instituição que dita os rumos, ela espelha um certo conjunto de correlação de forças. Então, como é que tem uma tensão crescente no Ártico e com guerra, inclusive manifestada entre partes que deveriam dialogar no Conselho do Ártico, como é que essa conversa vai acontecer? Ela não vai acontecer. O panorama nos próximos tempos não aponta para isso. Se houver uma mudança drástica e a coisa apontar para um outro lado, que seja possível Rússia e Estados Unidos sentarem para conversar sobre questões do Ártico amigavelmente, é algo que não está colocado ainda. Se houver essa guinada, será surpreendente. Pelo menos não é o que está apresentado no panorama que a gente está vendo. É possível? É, porque a princípio muita coisa é possível. Mas não é o que logicamente se apresenta diante de nós. A tendência é de que questões ligadas ao Ártico sejam disputadas, sejam resolvidas, principalmente na base da força e caminhando cada vez mais para um confronto, dado tudo que a gente está vendo no planeta. Letras azuis. A Rússia tem uma presença militar maior no Ártico, e até por questões de defesa. Vamos entrar aqui nesse aspecto. Aqui é um mapa que foi publicado, foi apresentado nessa publicação do Estatista aí, que eu trouxe para discussão. Aí percebam a quantidade ali de bases russas e do outro lado ali, percebam a enorme superfície de contato entre Rússia e a OTAN, a presença de bases da OTAN que quer aumentar a sua presença. Aí percebam como a questão da Groenlândia, que aparece aí no mapa como a Greenland ali, e o Canadá são fundamentais para os Estados Unidos. Por isso o posicionamento sobre Canadá e Groenlândia. Se Canadá e Groenlândia são anexados pelos Estados Unidos, o que, repito, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas que parece estar no projeto dado que o presidente dos Estados Unidos tem dito, isso ampliaria muito a superfície de contato entre Rússia e Estados Unidos. Olhem ali, o Canadá e a Groenlândia. Então isso daria uma presença maior. É muito claro que o Trump, quando fala disso, está falando dessa questão do Ártico. Na questão da Groenlândia, ele já falou claramente sobre isso. Letras vermelhas. A Rússia investe pesado em equipamentos para atuar no Ártico, até porque existe ali um horizonte interessante de exploração de recursos e também da abertura de rotas comerciais, onde a China, malandramente, já encosta ali para falar sobre isso. Tanto é que ela falou algo nessa linha, eu não me recordo exatamente o termo que ela usou, mas ela disse que ela é um país quase ártico. Ela colocou essa expressão que demonstrou muito o interesse dela, e a Rússia chama a China para essa parceria. Por quê? Porque a Rússia tem uma tecnologia voltada para isso e tem expertise.
em tecnologias para a exploração do Ártico, a abertura de rotas, navegação, militarização. E a China tem uma formidável indústria naval e a parceria desses dois é uma parceria muito potente e que preocupa, por lógico, a OTAN. Letras azuis. O Ártico pode ser O Ártico pode ser uma alternativa a rotas comerciais tradicionais, conforme aparece nesse mapa que eu já apresentei outras vezes para vocês. Esse aqui, ó, eu nunca apresentei para vocês, que é esse com as bases ali que apareceu nessa publicação do Estatista. Esse eu não tinha apresentado para vocês. Agora esse aqui eu já trouxe outras vezes, né? Que é essa questão das rotas. Que essa rota pelo Ártico, ela é um caminho mais curto e por isso a preocupação da China em investir mais nisso, em parceria com a Rússia, em relação a rotas tradicionais como, por exemplo, o Canal de Suez, que pode ser travado pelos Estados Unidos ali, se ele criar algumas zonas de tensão, tanto no entorno da China, quanto passando pelo Oriente Médio, onde já existe tensão. A gente viu o episódio dos Houthis, do Iêmen, gerando ali um percalço a Israel, Estados Unidos e Reino Unido, mas gerando sim um percalço no geral para essa rota comercial aí, que é uma rota comercial tradicional, que passa pelo Mar Vermelho e ingressa no Mar Mediterrâneo passando pelo Canal de Suez. Inclusive o Egito ele perdeu muito da sua receita por causa dessa queda de passagem de navios ali pelo Canal de Suez em função do que estava acontecendo, porque os Houthis, em solidariedade aos palestinos, vinham travando o processo por ali, né? Letras vermelhas. A Rússia dá as cartas nas rotas do Ártico e a China atua para ter amplo controle marítimo. Tanto é que um dos temas que eu discuti ontem com vocês falou sobre isso, sobre essa rede global que a China está criando, que habilita claramente, né, a gente pode falar abertamente que a China quer ser a senhora dos mares, né? Com várias parcerias portuárias pelo mundo e também com uma espetacular indústria naval, que assusta os Estados Unidos de uma maneira incrível, né? Letras azuis. O Trump quer mais presença no Ártico e aí o que eu já falei para vocês, a questão do Canadá e da Groenlândia. Eu sempre anoto ali para não esquecer, né? Às vezes eu falo antes, depois só reviso e assim por diante. Os tópicos são muito mais para mim do que para quem está acompanhando, muito embora sejam importantes para quem está acompanhando também, para eu lembrar de falar as coisas, né? Senão fica aquela fala perdida, né? Vamos continuar falando da OTAN porque a OTAN planeja compartilhar informações militares classificadas com a indústria da União Europeia. Olhem só como a OTAN é boazinha, ela vai compartilhar informações. Na verdade, eu estou sendo ironia, por favor, né? São tempos que a gente tem que, às vezes, explicar a ironia, né? Porque tem gente que fica brava, às vezes eu sou irônico aqui, tem gente que me xinga, mas como tu fala isso desse jeito? Não, estou só ironizando. É sério que tu acredita nisso? Não, eu tô sendo irônico. E isso aqui que eu trago nessa matéria, para você, matéria da Bloomberg, não diz respeito a OTAN compartilhando informações secretas, porque ela confia em todos os seus membros. O que a OTAN está fazendo aqui é direcionar a produção da indústria bélica da Europa continental. É isso que ela está fazendo. Esse compartilhamento de informações secretas, militares, importantes, diz respeito ao quê? A dizer aos países membros da União Europeia e membros da OTAN, muitos deles, o que devem produzir e o que não devem produzir, norteando essa produção de armas. Está aí o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. Letras vermelhas. A OTAN quer centralizar decisões para acelerar o desenvolvimento logístico da OTAN, que tem muito trabalho para conseguir acompanhar a Rússia e não consegue. O próprio Mark Rutte, ele colocou, esses tempos inclusive, ele trouxe de volta um panorama que já era apresentado pelo Stoltenberg, que era o secretário-geral da OTAN anterior, que é o fato de que a Rússia produz 3 ou 4 vezes mais do que a OTAN. A capacidade de produção da indústria militar russa é 3 ou 4 vezes maior do que da OTAN. O Stoltenberg falava sobre isso e o Mark Rutte também fala sobre isso, né? Que é uma preocupação. Eu estava assistindo TV, né? Vocês sabem que eu tenho essa prática indigesta de comer vendo televisão, até para me informar até para me deformar sobre o que o pessoal
que tipo de bobagem o pessoal está tentando vender na mídia corporativa. E aí teve um jornalista lá que estava apresentando o programa, né? E aí ele estava falando sobre esses temas internacionais. Aí o próprio jornalista, não foi nem o comentarista de relações internacionais, foi o próprio âncora ali que ele se deu esse momento para falar que a indústria militar russa ela está entrando em crise enquanto a OTAN está crescendo. Ou seja, o cara, esse jornalista aí da mídia corporativa, ele vende uma ideia mais absurda. Ele defende tanto a OTAN que ele é mais OTAN do que o próprio Mark Rutte, que admite os problemas da OTAN. Então percebam que o nível de propaganda é tão grande que o que a mídia fala é mais absurdo do que o cara que poderia estar falando essas coisas, porque é o adversário da Rússia, né, que é o Mark Rutte aí. Letras azuis. Então tem essa questão de centralizar. Por quê? Porque a Rússia faz isso. A Rússia já entrou no modo economia de guerra ou algo parecido com isso. Tanto é que botou um economista na pasta da defesa. Para quê? Para casar essas coisas todas. Então a Rússia está direcionando a sua produção, a sua economia, para a gente falar num sentido mais amplo, para um ambiente hostil, onde vai ter guerra. Então ela já está encaminhada para isso. Porque sabe que a coisa não vai mudar. Enquanto, do outro lado, a OTAN não consegue fazer essas coisas, por causa de N características, né? A Rússia é um país soberano, com governo soberano, e a OTAN é o quê? A OTAN é uma ocupação de interesses financeiros anglo-yankees na Europa continental, tentando tratar todos os seus membros como se todos eles estivessem dentro de um mesmo país, atropelando as soberanias, exigindo que a população abra mão de orçamento de saúde, de previdência, para ter uma suposta segurança. É por isso que por que a Rússia consegue fazer e a OTAN não consegue agora? Porque a Rússia é um Estado soberano, que está dando as diretivas para governar o seu território e encaminhando a sua economia, o seu aspecto militar. Já a OTAN, ela está dando normativas de setores financeiros para países soberanos seguirem aquela cartilha, ou que deveriam ser soberanos. Por isso que é mais difícil, né? Letras azuis. Desse modo, também impede que a União Europeia torne-se autônoma, né? Porque ela diz o que pode e o que não pode produzir. E desse modo, ela cria na União Europeia, ela aprofunda na União Europeia essa função de auxiliar. Olha, isso aqui não precisa. Isso aqui os Estados Unidos já produzem. Vocês precisam produzir isso aqui, aquilo ali, que é o que está faltando aí. Então vocês são complementares. Alguém que é complementar dentro de um projeto. Então o objetivo não é que a União Europeia seja autônoma, não é passar informações importantes para que a União Europeia forme seu próprio exército, que inclusive possa divergir das ideias aí dos projetos dos Estados Unidos. Muito longe disso. Letras vermelhas. Os Estados Unidos garantem que a Europa não concorra e apenas complemente a sua indústria bélica. Então é um braço da OTAN. Se a Europa quiser se desenvolver mais e ter tropas e um projeto bélico, tudo isso precisa ser um anexo da OTAN. Isso não sai da minha cabeça. Isso aparece em falas de representantes da OTAN, isso aparece em artigos publicados por centros de estudos da OTAN. Sempre está lá. É preciso tomar cuidado para que a União Europeia não rivalize com a OTAN. Seja um complemento. Letras azuis. A OTAN tenta mudar a chave para uma economia de guerra, mas eu já falei aqui que é preciso combinar com muita gente diferente, muito governo diferente, inclusive num cenário de crise, aí sim uma crise enorme de logística militar e econômica, como encarar um cenário difícil contra a Rússia, que consegue fazer muitas das coisas que a OTAN gostaria de fazer. Agora vamos falar um pouco sobre o Lukashenko, né? Tem a ver com a guerra da Ucrânia, estamos falando de OTAN, Rússia aqui, vamos falar sobre essa questão, por quê? Porque o Lukashenko andou falando algumas coisas, lógico, que o Lukashenko está apresentando essa ideia aí, e eu não preciso nem dizer que a mídia corporativa ela espuma de raiva quando ele apresenta esse tipo de ideia. Por quê? Porque ele está se apresentando ali como uma força neutra capaz de mediar o final da guerra. Ora, se a gente vê a mídia falar das coisas mais absurdas que membros da OTAN
que, digamos que tropas da OTAN são tropas de paz que podem garantir a paz na Ucrânia contra a Rússia, por que o Lukashenko não pode dizer, como aliado da Rússia que ele é, que ele seria um bom intermediário? Né? Por que ele não pode dizer? A gente é obrigado a ouvir que tropas da OTAN, existem tropas de paz da OTAN, que é o organismo responsável por boa parte dos problemas de guerra no mundo. Então por que ele não pode dizer isso também? Né? Trago a seguinte matéria: o Lukashenko vê forças de paz bielorrussas como a melhor opção para a Ucrânia, que seriam letras vermelhas. Está aí a Bielorrússia pintada de vermelho, a Ucrânia pintada de amarelo e a Rússia pintada de verde. O Lukashenko disse que apenas a Bielorrússia pode ser uma força neutra e que pode mediar a questão entre Rússia e OTAN no meio disso tudo. Por quê? Porque é óbvio que as tropas de paz as tropas da OTAN nunca vão garantir a paz na Ucrânia. Elas não são forças de paz. Por quê? Porque são adversárias da Rússia. Como é que vai se propor que o adversário da Rússia seja o garantidor de paz numa guerra que a Rússia está ganhando? Como é que a Rússia vai aceitar esses termos? Isso não faz o menor sentido. Tanto é que a Rússia já disse, assim não vai rolar. E não rola por quê? Porque vocês avançam. Vocês não estavam aqui antes da guerra. Numa guerra que eu estou ganhando. Aí eu estou ganhando a guerra, acordo algo com vocês e vocês avançam? Como é que funciona isso aí? Letras azuis. O Zelensky quer 200 mil soldados da OTAN na Ucrânia. Ele falou, inclusive, sobre isso. Ele sempre fala sobre essa questão aí. Recentemente ele tem aprofundado. Só que a Rússia já falou que desse jeito não vai ser. Porque isso é uma ocupação da OTAN na Ucrânia, né? Que aí já entra naquele estágio de desaparecer como país soberano também, porque já está ocupado pela OTAN, inclusive. Vamos falar sobre a Turquia, tá? Até porque também envolve aí esse conflito, envolve a questão da Ucrânia, do gás, e a Turquia, mais uma vez, na sua conduta de um pé em cada canoa, na sua geopolítica e nas suas relações internacionais extremamente ensaboadas. Trago a seguinte matéria do portal Político. A Turquia pressiona para ajudar a União Europeia a substituir o trânsito de gás da Ucrânia. A Turquia, ela quer ser o grande centro de transmissão de gás para a Europa. Ela quer ocupar o espaço deixado pelas sanções contra o gás russo. Muito embora ela também garanta que gás russo chegue até a Europa. Então a Turquia, ela mantém relações com a Rússia, ela não sancionou a Rússia e disse que não sancionará. Muito embora ela seja um membro da OTAN. Então é aquela coisa de um pé em cada canoa. Letras vermelhas. A Turquia quer levar gás do Azerbaijão para substituir o gás russo na Europa. Então o Azerbaijão, que é um grande aliado da Rússia também, né? Mas é um grande aliado da Turquia, acaba ganhando projeção nisso também, porque as sanções contra o gás russo abriram espaços para novos fornecedores. Os Estados Unidos promoveram essa guerra e as sanções porque eles queriam capitalizar sobre isso. Aí aparece a Turquia no meio da bagunça e tenta capitalizar sobre isso. É um membro da OTAN que busca ocupar espaços ali e normalmente faz isso de maneira habilidosa. A gente percebe até que no continente africano, não vou falar sobre a África agora, no final do vídeo, mas vou puxar um assunto para cá. A gente percebe que os Estados Unidos puxaram o tapete da França em vários países e a Turquia é que está entrando em muitos deles. Então a Turquia está explorando bem esses vácuos aí. Nesse caso do gás, isso é muito claro. A Turquia quer ser um importante agente nessa questão energética da Europa. A Turquia, ela tenta uma vaga na União Europeia há bastante tempo, só que a União Europeia vai sempre, né, na volta a gente compra, né, e a Turquia está assim há muitos anos, né? Olha, desde que eu puxo pela minha memória como sujeito vivo, né, eu me lembro da Turquia estar pedindo, né, para entrar na União Europeia e sempre tomando um depois, né. Letras azuis. O gás russo chega à Europa por meio do Turk Stream, que inclusive é preciso observar. O Turk Stream foi alvo de um ataque ucraniano. A Rússia falou que
né? Teve um ataque contra uma estrutura lá russa, que é importante, compõe o Turk Stream, né? Que é esse gasoduto aí, parceria Rússia-Turquia, que leva gás a vários países. E se a Ucrânia atacou, é porque os Estados Unidos deram um aval. Então houve o ataque contra o Nord Stream lá no Báltico, que deveria levar gás da Rússia até a Alemanha. A Ucrânia travou o gás, passagem do gás para países europeus, da União Europeia, e o Turk Stream foi alvo de ataque, embora a Rússia tenha conseguido neutralizar. Ou seja, há o claro objetivo de cortar o acesso do gás russo à Europa. A pergunta é se a Turquia desenvolve estruturas para levar o gás do Azerbaijão até a Europa, se também não serão atacados. Se a questão é só a Rússia, ou se a Turquia aparecer como um membro também importante, também vai ser alvo. Por quê? Porque setores querem, e os Estados Unidos trabalham nisso, para colocar o seu gás mais caro na Europa. E a Europa paga por isso, ela paga o preço, que é o quê? Perder um fator de competitividade que é a energia barata. Os Estados Unidos não bolaram essa guerra à toa. Então, os caras vão bolar uma guerra para conseguir quebrar cadeias de suprimentos energéticas para a Turquia capitalizar em cima? Não, né? Agora vamos falar do outro tema em destaque. Inclusive, ontem, duas pessoas sugeriram isso aqui, né? Eu achei boa a sugestão, achei muito obrigado pela sugestão. Aí quando eu fui olhar o noticiário, eu vi que isso aqui estava fervendo, né? Eu traria, mas foi bom que vocês ligaram o meu radar antes. Ó, Thiago, pode falar e tal, da tal situação lá. Muito obrigado. Eu leio os comentários, tá? Sempre que vocês comentam, eu leio todos os comentários, nem sempre respondo, porque nem sempre é pergunta, né? Então eu vou ali, olho e tal, né? Dou uma curtida, observo. Quando vocês perguntam uma coisa, aí não perguntam para mim, aí eu vejo que outro respondeu, vocês abrem um debate, eu não me meto, eu fico só aprendendo com o debate de vocês ali, entendeu? Mas eu sempre olho os comentários, tá? Eu olho sempre todos os comentários. O tema é esse aqui: o novo assistente de inteligência artificial da China está dando o que falar no Vale do Silício. E isso aí gerou um impacto enorme, né? Esse DeepSeek aí entrou com uma inteligência artificial, apresentou aí uma inteligência artificial que acabou gerando um impacto, porque, letras vermelhas, a China lançou um modelo de IA mais econômico e capaz de rodar em chips menos avançados. Isso gerou um terremoto, por quê? Porque a China demonstrou que pode fazer algo com uma qualidade muito grande, competitivo em relação às principais inteligências artificiais, com um custo muito mais baixo, e, claro, uma empresa chinesa, né? E capaz de rodar em chips menos avançados, o que acabou gerando um terremoto até em empresas que também produzem chips mais avançados. Por quê? Porque aí houve uma reacomodação. O mercado, na verdade, estava assimilando essa informação de que dava para rodar uma inteligência artificial competitiva em chips menos avançados, o que tirava uma certa exclusividade e importância, né? Do tipo, essas empresas, ninguém sobrevive sem mim, porque para ter boas inteligências artificiais só com os meus chips. Isso aí deu uma balançada aí, né? Isso aí, como eu coloquei no título, sacudiu o cenário dos mercados e o cenário tecnológico. Isso deu o que falar no Vale do Silício, como coloca aqui a matéria. Da mídia dos Estados Unidos, inclusive. Isso aqui, a NBC News não é chinesa, tá? Letras azuis. O código aberto dessa inteligência artificial permite que desenvolvedores aprimorem ela. Bom, esse aqui não é um canal de tecnologia, ele é um canal de geopolítica. Mas quando uma empresa chinesa lança uma tecnologia que gera um abalo nos mercados e gera um tremor nos setores tecnológicos dos Estados Unidos, é lógico que isso entra para aquela discussão da guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Isso vira um tema de geopolítica. Temas que cruzam aí Estados Unidos e China acabam entrando para esse grupo de discussões da geopolítica aqui. Eu já falei isso dias atrás, né? Foi bem recentemente eu falei sobre isso, que não é um canal de tecnologia, mas acaba sendo alçada a condição de uma discussão geopolítica por causa do cenário, né? Letras vermelhas. Empresas de chips avançados perderam valor de mercado
por conta da inteligência artificial da DeepSeek, como eu coloquei, né? Que é essa empresa aí que apresentou essa inteligência artificial que tem um custo menor, né? É mais econômica e também roda, para usar uma expressão bem grosseira, né? Com chips menos avançados. Aí empresas de chips mais avançados, como é que aparece aí na foto, acabaram tendo aí sentindo o baque, né? Letras azuis. A inteligência artificial chinesa foi desenvolvida em um cenário de sanções dos Estados Unidos, que é mais um tapa na cara, como se diz, né? No meio de todo esse cenário, onde existem limitações que são impostas pelos Estados Unidos, até por isso há uma disputa ali por causa de Taiwan, por causa da sua capacidade de produção de semicondutores de altíssima tecnologia, com uma pequena margem de erro, né? Produção em grande escala. A China conseguiu contornar essas dificuldades de maneira inteligente e criativa e colocou no mercado uma solução que abalou aí as estruturas tecnológicas. Se vocês digitarem esse DeepSeek, e vocês vão ver que vai chover matéria sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Acho difícil que não tenham visto, mas se não viram, digitem aí DeepSeek inteligência artificial. Vocês vão ver enorme quantidade de matérias, os portais de tecnologia fervendo por causa disso aí. Então, é muito frequente a China fazer isso, né? Os Estados Unidos, eles constroem toda uma rede ali para tentar dificultar a vida da China. Inclusive, algum tempo atrás, a China já apresentou equipamentos assim. Os Estados Unidos, inclusive, estavam fazendo uma fala sobre as sanções e bloqueios. A China esperou ali uma fala importante, acho que até que foi da Dina Raimondo, que era lá do governo Biden. Ela estava falando sobre a questão de sanções e que se a China não obedecesse, as sanções iam aumentar, fazendo uma série de imposições ali à China, representando o governo Biden. Ela, quase ao mesmo tempo em que ela estava fazendo essas falas super arrogantes, a China apresentou uma tecnologia, que eu não me recordo bem qual é, que gerou um furor no mercado. Eu até discuti com vocês isso aqui, mas já faz um tempo, então eu até esqueci exatamente qual é o equipamento ali, qual é a tecnologia que ela apresentou. Então a China ela apresenta essas soluções criativas que acabam gerando um nó e dando um nó na cabeça do pessoal, né? Letras vermelhas. A China lidera em número de patentes de inteligência artificial e forma uma enorme quantidade de profissionais de tecnologia. Então é toda uma realidade que é construída no meio disso tudo. É um avanço econômico, tecnológico e que puxa também setores de pesquisa, desenvolvimento, educação, puxa tudo para cima. Por isso a importância de um país apostar na tecnologia. Porque não é apenas a quantidade de dinheiro ou o valor agregado ao produto. É toda a sociedade voltada para tecnologias, empregos mais bem remunerados, um estímulo maior à pesquisa, às universidades focadas e alinhadas ali com as necessidades da sociedade e da economia, que isso gera. Isso puxa o nível para cima, sem sombra de dúvidas. E para piorar o quadro para os Estados Unidos, a China está internalizando todas as cadeias, né? Que é do mineral à inteligência artificial. Então ela tem os minerais necessários para a quarta revolução industrial, tem as estruturas para beneficiar esses minerais, né, de transformação de minerais. Aí tem a tecnologia e desenvolve aí a inteligência artificial também. Então ela tem todo o arranjo ali dentro, que é justamente o que preocupa os Estados Unidos. Taiwan, que é parte integrante do território chinês, mas com autonomia administrativa, fica no centro disso por quê? Porque Taiwan é importantíssimo. Tanto é que os Estados Unidos estão tentando internalizar, inclusive em parceria com empresas de Taiwan, a produção de semicondutores para fazer igual a Taiwan, mas é difícil, está muito difícil. Porque isso envolve, né, envolve tecnologia, envolve uma sociedade com competência técnica para fazer isso, né? Envolve mão de obra, envolve um capital humano necessário para fazer isso aí, que não se cria do dia para a noite. Não é assim, eu quero, eu faço. Não é bem assim, isso aí são anos de pesquisa e desenvolvimento para se chegar no estágio de produzir semicondutores com aquela qualidade e com aquela pequena margem de erro ali. Tanto é que é uma disputa por Taiwan. Agora, quando os Estados Unidos internalizarem, é muito provável que eles disparem uma guerra. Não estou dizendo que eles vão fazer, mas se disparar a guerra hoje, naquela região do planeta ali, né? Porque tem Taiwan e tem a Coreia do Sul também ali, né? Que vai acabar sendo arrastada para dentro disso, porque é uma bucha de canhão dos Estados Unidos. Vai gerar um apagão tecnológico. Aí
Nesse momento, dá para dizer que a bateria em pleno voo, a quarta revolução industrial, né? Falávamos da China, vamos continuar aí na região, né? Porque a Índia e a China devem trabalhar para o entendimento mútuo, diz o ministro das Relações Exteriores da China em conversa com o ministro das Relações Exteriores da Índia. Então, há uma preocupação da China em conseguir manter a estabilidade regional. Por quê? Porque a China sabe, e a Índia também sabe, lógico, né? Que os Estados Unidos tentam explorar os atritos entre Índia e China para gerar um confronto e conseguir arregimentar a Índia como uma bucha de canhão contra a China. Mas aí é outra questão, né? É bem difícil porque a Índia tem um histórico aí de conseguir manter uma posição não alinhada e flertar forte com os lados e conseguir extrair vantagem disso. Só que a China toma todo o cuidado para manter a Índia ali com boas relações, porque sabe que os Estados Unidos estão sempre tentando, a OTAN no geral está sempre tentando paparicar a Índia para levar ela para o outro lado, né? Tanto é que um ex-chefe da OTAN falou que a Índia deveria ficar ao lado das democracias e não das autocracias, que não tinha nada a ver a Índia nos BRICS. Letras vermelhas. Os Estados Unidos estimulam conflitos de fronteira entre China e Índia. Teve até uma troca aí bem grave de hostilidades, teve agressão, inclusive teve um enfrentamento entre China e Índia alguns anos atrás, e tudo foi construído ali com o ardil dos Estados Unidos, né, que gerou ali uma situação bem complicada, que gerou um problema diplomático, mas que China e Índia estão trabalhando para conseguir dissolver essa questão. Letras azuis. O Trump tem boas relações com o Narendra Modi, que é o líder da Índia, e ele pode atuar para atrair mais a Índia para o seu lado do que vinha acontecendo, né? Então é possível que ele trabalhe forte aí. Muito embora a Índia ela faça movimentos em direção aos Estados Unidos, mas tão logo ela faz, ela também já toma algumas rasteiras ali e ela se afasta. Ela tem se aproximado bastante da China depois de uma guinada bem forte em relação aos Estados Unidos, porque ela sofreu ali alguns problemas por ir demais para o outro lado. Foi um assunto que eu discuti com vocês aqui já faz algum tempinho, né? Agora vamos falar do Oriente Médio, porque Israel oferece transferir armas de fabricação russa para a Ucrânia, que foram obtidas aí, foram sequestradas do Hezbollah, que é um grupo libanês, né? Grupo político e armado libanês. Qual é o ponto aqui? A gente discutiu várias vezes que Rússia e Israel, que é o que eu coloco nas letras azuis ali, Rússia e Israel evitam cruzar os caminhos um do outro, mas está cada vez mais difícil manter essa política aí. Por quê? Porque a tensão com o Irã cresce e a Rússia é uma grande parceira do Irã. É que teve uma parceria recente aí, estratégica, né, apresentada. E Israel vai avançando no Oriente Médio e vai atropelando também interesses russos, como aconteceu no caso da Síria, que eu botei Síria ali, né? Então, no caso da Síria, houve claramente uma coalizão de interesses que derrubou o governo do Bashar al-Assad, que era aliado à Rússia. E essa coalizão era Turquia, Estados Unidos e Israel. Isso atropelou os interesses russos. As bases russas na Síria estão em risco. Houve ali um claro cruzamento de interesses. Os caminhos se cruzaram. Israel atropelou ali os interesses russos. Quando o Israel apreende armas russas com o Hezbollah, que é um adversário de Israel, ele envia para a Ucrânia como forma de mostrar o quê? Vocês estão armando adversários nossos, a gente vai armar adversários de vocês. Então é justamente esse o jogo, que ele vai escalando, né? Mas é muito difícil que vá se manter essa situação. Tanto é que a próxima matéria que eu vou discutir com vocês daqui a pouco já demonstra o quê? Que isso está ficando para trás. Essa coisa de Rússia e Israel conseguirem manter um não cruzando o caminho do outro, tanto é que Israel, pelo menos publicamente, sempre fez questão de dizer que não estava armando a Ucrânia, ao ponto do Zelensky até várias vezes ficar passar da conta ali pressionando Israel, passa por isso. Várias vezes eu disse, Israel evita isso, porque existe ali uma boa relação histórica entre Rússia e Israel, e que não vai se manter. É muito difícil que isso vá se manter, dado o panorama global. E letras vermelhas ali, né? As armas russas teriam sido apreendidas com o Hezbollah. Aí é difícil manter isso, né? Vai ser muito difícil dados todos os interesses que estão colocados ali, né, nesses confrontos que acontecem. Na Síria já houve
um claro cruzamento de interesses ali, onde a Rússia, pela queda do Bashar al-Assad, acabou. Não se confirmou ainda, mas muito provavelmente as bases russas não vão conseguir ficar na Síria. Aí ela está vendo outros lugares ali para colocar suas bases, né? Matéria da Reuters. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã diz que o Irã comprou caça Sukhoi 35 de fabricação russa. Então, é preciso observar que letras vermelhas ali, ó, a Rússia e o Irã assinaram uma parceria estratégica dias atrás. Que eu tenha visto, não estabelecia assim, muito claramente pontos na questão da defesa. Pelo menos que eu tenha visto, né? Nem estabelecia isso aqui. Mas o próprio andar da carruagem é óbvio que aproxima o Irã e a Rússia, por quê? Porque são dois países sancionados, dois países agredidos pelos mesmos adversários. A Rússia e o Irã têm suas diferenças históricas, suas divergências históricas, inclusive. Existe uma desconfiança de lado a lado ali por motivos, né, históricos. Agora, uma coisa é bem verdade. Ambos têm os mesmos adversários. E ambos são sancionados também. Que é aquela ideia dos sancionados do mundo todo univos. O Irã é membro dos BRICS agora. Então, essa questão de naturalmente um caminhar em direção ao outro e fatalmente vai cruzar os interesses. Isso aqui cruza os interesses de Israel, por exemplo. Né? Porque a Rússia está vendendo caças por um adversário de Israel. O principal adversário de Israel, diga-se de passagem. Letras azuis. O cenário global encaminha a Rússia e Israel para atritos maiores, porque há uma mudança de ordem. Certos equilíbrios possíveis antes, inclusive que a Rússia conseguia manter muito bem, já que como tinha ótimas relações com Israel e boas relações com o Irã, conseguia até intermediar algumas questões ali. Mas aí havia o governo aliado do Bashar al-Assad, havia uma outra disposição no cenário geral, por quê? Porque havia a Síria, aí no Iraque a coisa também era mais positiva, até porque grupos aliados do Irã tinham uma posição bem mais destacada na região. Agora, conforme a coisa vai mudando ali, esses acordos tácitos, essas relações aí entre Rússia e Israel vão se desfazendo com uma velocidade muito grande, né? Porque há uma mudança de ordem. Há uma mudança de ordem que vai posicionar naturalmente Israel num lado ali em que fica impossível manter essas relações aí com a Rússia, né? E vice-versa. Aí eu trago essa matéria muito por causa do impacto da cena e do próprio fato, né? Palestinos finalmente retornam ao norte devastado de Gaza após um atraso na disputa pelo cessar-fogo. Então, houve ali uma questão que atrasou um pouco esse retorno para o norte da faixa de Gaza, uma questão que envolvia ali, né, questão de reféns, troca de reféns de um lado e de outro, assim, né, informações sobre reféns, quem iria ser solto, né, assim por diante, mas acabou acontecendo. E essa foto com milhares de pessoas marchando de volta para o norte de Gaza, ela revela algumas coisas importantes, dado o que a gente discutiu aqui sobre essa questão do norte de Gaza. Em vários momentos ficou muito claro que já se encaminhava um projeto em setores sionistas, principalmente setores imobiliários ligados ali a um extremismo ultra-religioso sionista, de que essa área seria ocupada. Até porque foi visitada, houve visita desses setores para lotearem e começarem negócios ali no norte de Gaza. Eu discuti essas notícias com vocês. Isso da própria mídia israelense que eu trouxe essas matérias, entendeu? Então, esse retorno dos palestinos ao norte de Gaza é, de certa forma, uma vitória sobre esses interesses. Eu não estou dizendo que o massacre acabou e que o confronto entre Israel e o Hamas acabou. É uma primeira fase de um cessar-fogo muito frágil. A coisa pode voltar e esses setores todos, inclusive porque existe a promessa do Netanyahu. Netanyahu prometeu que, depois da primeira fase, voltaria a investida contra Gaza. Só que, enquanto tem esse cessar-fogo, ele ganha tempo, né? Ele vai tentando ganhar tempo para ver o que ele faz. Letras vermelhas. Setores extremistas sionistas chegaram a organizar movimentos para ocupar o norte de Gaza e visitaram o local, inclusive, com a ajuda de setores militares. Então, a coisa já estava avançando. Já haviam ali conversas
sobre isso e projetos e ações sobre isso. Letras azuis. Esses setores acabam atrasando os acordos de Abraão. Então, tem um confronto de interesses ali que diz respeito ao quê? Se continuar o projeto de colonização acelerada e de massacre de palestinos, que é defendido à luz do dia por alguns setores de Israel, isso gera indisposição entre setores que querem comercializar com outros países da região, mas o massacre de palestinos, em boa medida muçulmanos, acaba atrapalhando. Então, projetos de setores de Israel estavam colidindo com projetos de outros setores, e isso revela uma disputa interna que vinha muito claro ali, vinha muito claramente acontecendo até antes desse episódio do 7 de outubro, onde existia um racha ali de disputa do Netanyahu com o setor jurídico, com o setor judiciário, protestos contra ele mesmo antes do 7 de outubro, que acabou ficando em segundo plano depois que começou esses eventos em Gaza aí, né? A ideia foi o que eu falei para vocês, esses setores acabam atrasando os acordos de Abraão e que o Trump é um defensor, inclusive foi durante o governo dele que se desenharam os acordos de Abraão, o outro governo, e também era o Netanyahu quando foi desenhado no seu outro governo também, né? Agora vamos falar sobre esse panorama da Venezuela, porque a direita venezuelana, decepcionada com o primeiro dia do Trump no poder. Então, segundo algumas fontes aí, o projeto do Trump para a Venezuela estaria decepcionando a direita venezuelana, que esperava um apoio maior para que a tentativa de golpe no Maduro não perdesse o fôlego. Mas os primeiros gestos dele teriam sido um pouco frios em relação a essa esperança aí, ou seja, o Trump teria deixado o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado no vácuo e todos os setores que fazem parte disso, né? Parte dessa tentativa de investida aí contra o governo Maduro. Mas é preciso lembrar que no outro governo do Trump houve uma tentativa de golpe também, tanto é que eu frisei isso. O Trump ele já tentou antes. Ele pode não apostar nas fichas, as suas fichas nesses agentes de agora, mas não quer dizer que ele não vai apostar em outros. Até porque me parece, antes mesmo do Trump subir ao poder, que o Maduro tinha dissolvido bem essa tentativa de golpe aí. Não houve apoio internacional suficiente e nem apoio interno na Venezuela para o Edmundo Gonzalez fazer a bagunça que queria e para Maria Corina Machado fazer a bagunça que queria. Letras vermelhas. O Trump não colocou a questão da Venezuela no centro, embora tenha falado em boicotá-la. Inclusive esse texto aqui que eu trouxe para vocês, ele fala que o Trump não colocou nas suas falas a Venezuela como que mal citou a Venezuela. O Trump falou que não queria mais comprar petróleo da Venezuela, que seria uma forma de boicotar a Venezuela. Ele falou em boicote, mas ele não colocou a Venezuela como centro da questão. Isso efetivamente ele não fez. Ele não deu centralidade à questão da Venezuela, que é o que esses setores esperavam, esses setores que tentaram o golpe ali. Mas não houve esse tipo de... Teve até figura do governo Trump falando que está deixando ali canal aberto para ver se consegue manter diálogo. Até porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Os Estados Unidos não podem sancionar todo mundo ao mesmo tempo. Não dá para sancionar Rússia, Irã, todo mundo que tem petróleo. É preciso deixar canal aberto com alguém. Letras azuis. O Trump tem focado em países submissos. Tanto é que as visitas do Marco Rubio apontam que um foco ali, República Dominicana, Panamá. Ele está tentando garantir onde é mais fácil, onde já há o controle. E o controle ameaçado por quê? Por causa do avanço da China na região. Então, às vezes o cara vai dedicar energia à Venezuela e Nicarágua, que são os governos soberanos que preocupam os Estados Unidos, ele vai focar onde é difícil de fazer o movimento e vai perder o controle onde ele já tem algumas peças colocadas. Então me parece que o Trump fez um movimento no início para tentar estancar esse avanço da China. Porque a Venezuela já é outro papo. A Venezuela tem que ver se consegue fazer alguma coisa ali. É um cenário muito árido para os Estados Unidos conseguir promover seus projetos ali na Venezuela. Letras vermelhas. Tentar derrubar o Maduro e o Ortega envolve um grande gasto de energia. Por isso, me parece, o Trump começou apostando onde já existe um controle. Vamos garantir isso aqui para nós. Porque a China está vindo com tudo. Com várias propostas e parcerias muito boas.
Depois que a gente garantir o que já tem, a gente pensa em alguma coisa na Venezuela. Só que nesse pensar aí, o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado ficaram no vácuo, né? Letras azuis. Edmundo Gonzalez não conseguiu reunir apoio suficiente para um retorno golpista ao país. Ele falou que ia voltar, que ia tomar posse, não fez nada disso. Né? Porque não teve apoio. Né? E outra, ele nem consegue também muita reunião com o governo dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que esse texto também fala, que eu trouxe. Né? Ele não está agradando muito. Aí vamos falar dessa questão do Níger, porque o Níger apresentou novas acusações contra a França, acusando o país europeu de usar a técnica do cavalo de Troia para desestabilizar o país. Lembrando que a França foi chutada do Níger, a França foi chutada do Mali, a França foi chutada de Burkina Faso e de outros países. E gradativamente ela está sendo empurrada para fora da região. E o que ela vai tentar fazer? Perdendo a sua posição oficial militar dentro dos países, as suas parcerias oficiais, com base e tudo, ela vai partir para desestabilizar os países. E isso está sendo denunciado o tempo inteiro por esses países. Tanto é que Mali, Níger e Burkina Faso fizeram uma aliança para lutar contra grupos terroristas, rebeldes e sabotagens estrangeiras variadas, porque sabem que serão alvo. Porque a França, assim, ó, o que a França está falando publicamente é: a gente está tirando nossas tropas daqui, está tirando nossas tropas de lá, estamos reduzindo o contingente, como se estivessem aceitando numa boa tudo o que está acontecendo, que é o quê? Uma perda enorme de espaço no continente africano. Mas isso não faz parte do repertório histórico da França, de aceitar e engolir essas coisas assim. Então, o que os países estão dizendo é: não, ela está reduzindo o seu contingente oficial, porque ela está botando mesmo o dinheiro na sabotagem extraoficial. Letras vermelhas. O Níger acusa a França de usar países vizinhos para bancar grupos terroristas, como já foi acusado ali de movimentos na Nigéria e no Benin. Houve inclusive um ataque contra uma estrutura, ou infraestrutura do Níger, né, que apontou inclusive essa participação aí, sabotando um oleoduto. Né? Às vezes eu falo para um tempo, eu vou esquecendo porque eu leio muita coisa aqui, notícia às vezes acaba embaralhando, mas é um oleoduto. Né? E o Níger apontou ali responsáveis, né? E dentre os responsáveis apontou a França. Letras azuis. O Níger e o Mali... isso aqui foi o que eu falei, né? Que unem forças contra forças rivais. E estão corretos, porque são alvo, né? A França foi chutada desses três países, que estão buscando agora união entre si e parcerias estrangeiras mais benéficas, né? Mais proveitosas, tanto militares quanto econômicas. Né? Econômicas com termos melhores de contrato, com um percentual maior das riquezas que ficam no país, e estão fazendo algo extremamente correto. Né? E a situação da República Democrática do Congo, né, que é cada vez pior. É uma situação... Rebeldes dizem que tomaram cidade-chave da República Democrática do Congo. Esse é um assunto que eu estou discutindo quase que diariamente. Por quê? Porque a coisa está se encaminhando aqui, e eu repito, não estou dizendo que vai acontecer. Né? Se tem uma coisa que eu não faço aqui, é profecia. Na verdade, eu não faço nem aqui nem na vida. Eu não sou profeta. Né? E eu nem adivinho nada, porque eu também não sou adivinho. Eu estou fazendo uma observação a partir do que eu estou vendo. Eu não digo vai acontecer, eu estou dizendo que existem indícios que apontam que a tensão é crescente e pode levar a algo mais grave. Então, assim, o fato é, o cenário é mais tenso hoje do que ontem, e amanhã será mais tenso do que hoje. Que é esse o panorama de escalada de tensão, né? O M23 teria avançado na província de Kivu do Norte, tomando a cidade de Goma. Ou seja, tomou uma cidade importante, está ali um marcador. Ele tá na República Democrática do Congo, tá? Só que por causa da escala do mapa parece que ele está em Ruanda, mas é bem perto de Ruanda ali. Inclusive, Ruanda apoia o M23. E é aqui que está o problema, porque a coisa se encaminha, e é aqui que eu quero fazer a minha devida ressalva, pode acontecer um cenário de guerra. Letras azuis. Matérias falam sobre possível guerra entre Ruanda e República Democrática do Congo. Estou dizendo que vai acontecer? Não. Estou dizendo que a coisa está feia. Já tem muita matéria falando disso. Aí é uma guerra direta, não é Ruanda financiando o M23, entendeu? E isso seria bem grave, né? Isso seria um elemento maior de desestabilização regional. E lembrando, né, que o M23 explora
riquezas minerais e vende para empresas poderosas transnacionais com a ajuda de Ruanda e outros países que ganham com isso também. Não nos esqueçamos desse aspecto aí que é importante, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, onde passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.